Falar para vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Eu me chamo Celina e faço parte da comunidade Verbo de Deus. E hoje nós vamos falar sobre a divisão de um reino. Esse texto está em Mateus, Marcos e Lucas. Estas passagens fazem parte dos evangelhos sinóticos, ou seja, elas constam nos evangelhos segundo Mateus, Marcos e Lucas, mas nós vamos só eu só vou fazer a leitura de Mateus 12, de 22 a 26. Apresentaram-lhe depois um possesso cego e mudo. Jesus o curou de tal modo que este falava e via. A multidão admirada dizia: não será este o filho de Davi? Mas, ouvindo isto, os fariseus responderam: é por Belzebu, chefe dos demônios, que ele os expulsa. Jesus, porém, penetrando nos seus pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo será destruído. Se Satanás expele Satanás, está dividido contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? Eis aqui uma controvérsia sobre a origem do poder de Jesus. Diante do milagre, o povo se pergunta se Jesus é o Messias. Por outro lado, os fariseus, não podendo negar o fato evidente, acusam Jesus de ser representante da divindade pagã Belzebu, identificado como príncipe ou soberano dos demônios. A crença na existência de demônios era muito difundida naquela época. Imaginavam que eles formavam um exército colocado sob o comando de um de seus, Belzebu. Os judeus estavam convencidos de que um exército enorme de maus espíritos lutava contra o exército dos bons, os anjos. Os primeiros, denominados espíritos da treva, incitam os homens para o mal. O de luz os combatem e englobam os homens virtuosos em suas fileiras. Jesus não quis combater a crença popular, mas sabia que no país de Israel haviam casos de possessões demoníacas verdadeiras. E o que pensa a igreja sobre isso nos dias de hoje? Então, conforme o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 517, diz assim: toda a vida de Cristo é mistério de redenção, nas curas e expulsões dos demônios, pelas quais toma sobre si as nossas enfermidades e carrega com as nossas doenças. Mateus 8,17. Ainda, no parágrafo do Catecismo Católico, no 550, diz assim: o advento do reino de Deus é a derrota do reino de Satanás. Se é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios, então o reino de Deus já chegou a vós. Mateus 12, 28. Os exorcismos de Jesus libertam os homens do domínio dos demônios. Antecipam a grande vitória de Jesus sobre o príncipe deste mundo, segundo João 12, 31. É pela cruz de Cristo que o reino de Deus será definitivamente estabelecido. Deus reinou no alto do madeiro. Já no parágrafo 1673, fala assim: quando a igreja exige publicamente e com autoridade, em nome de Jesus Cristo, que uma pessoa ou objeto sejam protegidos contra a influência do maligno e subtraídos a seu domínio, fala-se de exorcismo. Jesus praticou-o e é dele que a igreja obtém o poder e encargo de exorcizar. Sob uma forma simples, o exorcismo é praticado durante a celebração do batismo. O exorcismo solene, chamado grande exorcismo, só pode ser praticado com um sacerdote, com a permissão do bispo.
Nele é necessário proceder com prudência, observando estritamente as regras estabelecidas pela Igreja. O exorcismo visa expulsar os demônios ou livrar da influência demoníaca, e isto pela autoridade espiritual que Jesus confiou à sua Igreja. Bem diferente é o caso de doenças, sobretudo psíquicas, cujo tratamento depende da ciência médica. É importante, pois, de assegurar-se, antes de celebrar o exorcismo, se trata de uma presença do maligno ou de uma doença. No parágrafo 2015, diz: não há santidade sem renúncia e combate espiritual. Voltando ao texto do Evangelho segundo Mateus, Jesus contesta dizendo que Satanás não se autodestrói e disse: um reino pode continuar a existir se está dividido interiormente pela discórdia de seus concidadãos? Qual será a sorte de uma cidade cujos habitantes lutam uns contra os outros? Isso também não vale para os moradores de uma casa? Se eu o venço, é porque sou mais forte que os poderes do mal. Isso mostra que o que nos é ensinado e o que tem importância é a realidade do mal. Este é um poder que evidentemente existe para a desgraça do homem. É um dado de experiência diária. Está aí em tantas situações de pecado, dentro e fora de nós, encarnado na tentação e naqueles que geram mal e pecam ao optar pela violência e destruição, pela corrupção e injustiça, pelo ódio e rancor, pela caça ao homem, pelo abuso e exploração, pela violação dos direitos da pessoa, e vemos isso muito forte através das redes sociais. Resumindo em uma palavra: desamor. Hoje é comum dividir as pessoas em grupos como se fossem antagônicos: homem versus mulher, branco versus negro, ricos versus pobre e assim por diante, como se não fôssemos todos filhos de Deus e irmãos. Todo ser humano deveria ter a dignidade de filho de Deus. Dividindo, segundo Jesus, destrói-se a sociedade. E por que tudo isso? É o chamado pecado das origens, aquele cometido por Adão e Eva, ou seja, a desobediência. Existe no mundo um ambiente, uma situação, um estado de pecado, nos quais os valores morais estão obscurecidos em toda a humanidade. E mais obscurecidos do que qualquer outro, o valor supremo do amor. Nossa incapacidade egoísta de nos amarmos mutuamente é parte e expressão desta culpa universal. Refletindo sobre a forma contagiosa do pecado, de nossos pecados pessoais, percebe-se claramente como o contágio de um vírus maligno, a destruição dos valores superiores do homem e se compreende nossa comum solidariedade ao mal. Em cada pecado pessoal e social, ressoa e se ratifica o pecado original. O pecado de Adão e Eva está mais próximo do que poderíamos crer. Está dentro de nós mesmos. Aqui podemos verificar essa situação de pecado na qual estamos imersos, assim como a luta entre o bem e o mal dentro de cada um, como drasticamente descreve São Paulo, que diz: não faço o bem que quero e cometo o mal que não quero. Ora, se faço o que não quero, então não sou eu quem age, mas sim o pecado que habita em mim. Quem me livrará deste corpo que me faz morrer? Deus, por meio de Jesus Cristo, segundo Romanos 7, de 18 a 25. Mas, desde que Jesus foi capaz de vencer o pecado e o mal através da obediência ao Pai, com sua morte e ressurreição, estabelecendo o reinado de Deus na terra dos homens,
o discípulo de Cristo, que somos nós, unido a Ele e cumprindo a vontade do Pai, pode também derrotar o mal em sua vida pessoal e no ambiente que o rodeia. Como Jesus é mais forte que o mal que nos angustia, desde então podemos vencer o mal com o bem, conforme Romanos 12, 21, sabendo que assim como o poder do inferno não derrotará a igreja de Cristo, conforme Mateus 16, 18, tampouco poderá com cada um de nós se livremente optarmos pelo serviço do bem, mediante o amor que Deus derrama em nossos corações pelo seu Espírito. Constantemente, temos que escolher entre o bem e o mal, o amor ou o egoísmo, a bênção ou a maldição, a vida ou a morte. Optemos pelo amor, que é a única força eficaz contra o mal. A blasfêmia contra o Espírito Santo, neste contexto, consiste na cegueira voluntária e obstinada da pessoa que se nega a reconhecer a ação evidente de Deus e, recorrendo às acusações falsas e caluniosas, atribui ao demônio o que sabe que provém de Deus. Diante da cegueira voluntária dos fariseus, Jesus avisa-os do grave perigo que correm. A árvore se conhece por seus frutos. Uma árvore má não pode dar bons frutos. Juntaram tesouros de maldade em seus corações e isso lhes impede de se abrirem à proposta de Deus. A força curadora do Espírito Santo. O homem contemporâneo está se acostumando a viver sem responder à questão mais vital de sua vida. Por que e para que viver? A coisa mais grave é que, quando a pessoa perde todo o contato com sua própria interioridade e mistério, a vida cai na trivialidade e na falta de sentido. Vive-se então de impressões na superfície das coisas e dos acontecimentos, desenvolvendo apenas as aparências da vida. Esta trivialização da vida é provavelmente a raiz mais importante da falta de fé de muitos. Quando o ser humano vive sem interioridade, ele perde o respeito pela vida, pelas pessoas e pelas coisas. Mas, sobretudo, perde a capacidade de escutar o mistério que se encerra no mais profundo da existência. O homem de hoje resiste à profundidade. Não está disposto a cuidar de sua vida interior, mas começa a sentir-se insatisfeito. Intui que precisa de algo que a vida de cada dia não lhe proporciona. Nessa insatisfação pode estar o começo de sua salvação. Só o Espírito, então, pode ajudar-nos a redescobrir o caminho da profundidade. Ao contrário, pecar contra esse Espírito Santo seria carregar nosso pecado para sempre. O Espírito pode despertar em nós o desejo de lutar por algo mais nobre e melhor do que o trivial de cada dia. Pode dar-nos a audácia necessária para iniciarmos em nós um trabalho interior. O Espírito pode fazer brotar uma alegria diferente em nosso coração. Pode vivificar nossa vida envelhecida. Pode acender em nós o amor, inclusive para com aqueles pelos quais não sentimos hoje o menor interesse. O Espírito é uma força que atua em nós e que não é nossa. É o próprio Deus inspirando e transformando nossa vida. Ninguém pode dizer que não está habitado por esse Espírito. O importante é não apagá-lo, avivar seu fogo, fazer com que arda, purificando e renovando nossa vida. Talvez precisemos começar invocando a Deus como salmista. Não afaste de mim teu Espírito. Com o Espírito, construímos o reino de Deus, que não é um reino dividido, mas
é um só em Cristo. E eu falei para vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.